E é com o objetivo de ligar os assuntos futuros da fé cristã, porque a fé cristã tem um futuro, ligar os assuntos da fé cristã com a nossa vida prática, com a nossa vida de agora, do dia a dia. Nós estudamos alguns conceitos gerais de esperança, estudamos o significado, limpamos esse conceito, tiramos o que não nos ajuda. Depois, na aula passada, estudamos um pouco da noção de esperança no Antigo Testamento, E eu decidi ficar no Antigo Testamento, explorar melhor o Antigo Testamento, antes de partir para o Novo Testamento, A gente entender melhor as questões que o Antigo Testamento levanta, as questões, as ansiedades do Antigo Testamento, as esperanças do Antigo Testamento, as desesperanças e algumas questões que só o Novo Testamento vai responder. Então, antes de a gente entrar no Novo Testamento, que é onde nós nos sentimos mais em casa, a gente pode perceber um pouco da esperança que pulsa nas páginas do Antigo Testamento. E então ver como o Novo Testamento vai responder questões que ficaram sem resposta, ficaram, digamos, pendentes, até que o Cristo viesse. Então nós vamos ver como o Cristo, o Messias, responde e completa a razão da nossa esperança. Então nós estamos no Antigo Testamento, estudamos um pouco da etimologia da palavra, pesquisamos alguns textos, e hoje eu estou propondo uma lição, que talvez não termine hoje, que eu chamei de genealogia da esperança. Ou seja, vamos tentar ler o Antigo Testamento, fazer um levantamento da história do Antigo Testamento, seguindo um único fio, um fio que vai atravessar desde a criação até o exílio, até o pós-exílio, mas seguindo apenas uma linha, um fio vermelho, que vai ligar o Éden até o Segundo Templo, até o fim do Antigo Testamento, até Malaquias, olhando apenas um fio desse grande tapete, desse grande tecido, que seria a esperança. Então, entenderam isso? Vamos perseguir a esperança do Antigo Testamento. Vamos tentar seguir a linha dela. Por isso eu chamei de genealogia. A linha da esperança. A gente poderia começar, vamos pensar aqui numa linha do tempo, que começa com Gênesis e vai até Malaquias. Aliás, essa linha do tempo é a história do Antigo Testamento. E a lição que eu tenho aqui já é melhorada, já é mais, aperfeiçoada, corrigida do que essa que você tem aí, mas eu vou tentar seguir de modo que você me acompanhe. Bom, a gente pode começar aqui na criação, onde Deus criou todas as coisas e disse que tudo era bom, e habitava com o ser humano. Então aqui nós não podemos pensar necessariamente numa esperança, porque Deus olha para tudo que criou e diz, tudo é muito bom, E de alguma forma que nós não entendemos muito bem, a gente pode pensar que Deus habitava com o ser humano e o ser humano com Deus. A terra era um grande paraíso, o ser humano estava cercado de todo bem, de todo conforto, não lhe faltava nada nesta relação que ele tinha com Deus, nesse lugar que a Bíblia chama de Éden, e que nós poderíamos chamar aqui de paraíso. Mas então ocorre a queda, esta ruptura, esta ruptura aqui em que o ser humano é declarado morto, em que a comunhão com Deus é quebrada, o senso de culpa passa a ser experimentado pelo ser humano, a falta da relação com Deus se torna a verdadeira morte do ser humano. Essa história que vocês conhecem muito bem, eu vou me adiantar e parar em alguns pontos principais.
mas nesse próprio território, neste próprio palco do pecado, que nós teologicamente chamamos de queda, nesse próprio cenário do pecado, Deus faz uma promessa, dizendo, versículo 14 e 15, Gênesis 3, disse o Senhor à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente de Satã, semente da rebelião, semente da culpa, semente do pecado, semente do diabo, e a sua semente, semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta semente ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse próprio cenário do pecado, Deus diz que da mulher nasceria alguém que restauraria tudo que havia sido perdido. Ou seja, o maligno, a desesperança, o pecado, todas as suas consequências, seria ferido na cabeça, embora esta semente saísse de algum modo ferida deste embate. Bom, nós podemos ver aqui o primeiro cenário em que a esperança morre, mas renasce não na realidade, não na coisa concreta, mas numa promessa. Então aqui veja, aonde a esperança morre, aonde a queda acontece, surge a primeira promessa, né? E essa promessa aqui é ingrediente fundamental, que vai atravessar todo o Antigo Testamento. Vai atravessar, deixa eu colocar aqui, né? Mateus e Apocalipse, né? E vai atravessar toda esta linha do tempo, nesta promessa, de que da semente da mulher, é muito interessante aqui que ele não fala do homem, né? Porque Jesus nasceu da mulher e não do homem, né? Da mulher, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, daquela que se interpôs entre nós e Deus. Neste próprio cenário do pecado, Deus também provavelmente, aqui eu vou fazer uma leitura própria, né? É discutível, mas eu entendo que essa é uma leitura muito razoável, de que ocorreu então um primeiro sacrifício, porque Deus veste de peles, né? Deus tira aquelas folhinhas que o ser humano tentou se cobrir e lhe dá então uma cobertura adequada, vestindo o homem de pele de animais. Então, pela primeira vez, uma vítima foi sacrificada para que o ser humano pudesse viver relativamente em paz, ou pelo menos esperando o cumprimento da promessa. Esse ser humano expulso do Éden vai aguardar do útero de Eva o nascimento daquele que restauraria a relação do homem com Deus. Mas a história continua, vocês sabem que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel adorou ao Senhor, mas foi morto por seu irmão. Então nós temos aí, de novo, o desespero da mulher ao olhar sua semente se perder. Na morte de Abel, morre toda a esperança do primeiro casal humano. Então esse drama de esperança que renasce e que morre marca a história do Antigo Testamento. Por isso é que eu quero que vocês andem nessa linha do tempo, vendo a esperança ascender e morrer, renascer e apagar-se, ser edificada e destruída, para a gente captar para onde aponta a esperança do Antigo Testamento. Pensem na Eva, as mulheres aí, as que são mães especialmente, que pela primeira vez, a primeira mulher humana, chora um filho assassinado. Não apenas assassinado,
assassinado por seu irmão, e num mesmo dia perde os dois filhos, um assassinado e o outro proscrito, amaldiçoado, fugitivo, errante. Então, esta primeira promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que restauraria a entrada do homem no paraíso, morre no útero da primeira mulher. Mas o Senhor, em cumprimento à sua promessa, dá a Eva um terceiro filho. E esse filho chamado Sete, que significa substituto, ou seja, a esperança renasce, né? Eva dá à luz a esse menino, e ela diz: o Senhor me deu um filho em lugar de Abel, né? Em lugar de Abel, que foi morto. E a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 4, 26, eu estou na letra F aí, né? Não sei se tem letra F aí, mas é por aí. Eu mudei a edição. Depois vocês vão ter a versão original. Mas em Gênesis 4, 26, diz assim: então se começou a invocar o nome do Senhor. Esperança. Esperança de que da linhagem de Sete, a linhagem substituta, se começou de novo uma esperança. Se começou a invocar o nome do Senhor, que estava presente apenas na promessa. O homem não tem mais acesso ao Senhor. Mas este Sete, este substituto, restaura a busca da promessa. Bom, ainda em toda aquela genealogia de Gênesis capítulo 5, né? Aqueles homens centenários que vivem séculos e séculos, e toda uma busca, né, por aquele descendente. Eu posso imaginar, e essa aula vai precisar muito de imaginação, né? Mas eu posso imaginar que a cada bebê que nasceu, aqueles homens perguntaram angustiosamente: será esse? Será esta a semente da mulher que nos restaurará as histórias, aquilo que nossos pais nos contaram? Você pode perceber isso claramente no nascimento de Noé. Veja lá, quando Noé nasce, eu coloquei aqui o texto de Gênesis 5, 28 e 29, Lameque, com 182 anos, gerou um filho chamado Noé e disse: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o nascimento de Noé, o nome Noé significa consolação, né? É um nome que está presente em outros nomes da Bíblia, né? Não há nenhum outro Noé na Bíblia, mas há nomes como, por exemplo, Noamias, Neemias, né? Nomes como, por exemplo, Naum, né? Todos eles com esse radical de consolo, né? Então esse nome Noé, Noar, significa consolo. Quando Lameque, com seus 182 anos, né, com Alzheimer, pegou aquele bebezinho, né, no colo, ele disse: este, quem sabe, será a semente da mulher. Oi? Mas ele foi até 595, então... Segundo os cálculos do meu pai, que gostava de fazer contas na Bíblia, ele ficava pensando: será que Lameque morreu nas águas do dilúvio? Não é possível, né? Que Noé e a esposa entraram, os filhos e as esposas entraram, mas o pai de Noé morreu. Aí, segundo as contas dele, ele morreu no ano do dilúvio. Ele morreu antes das chuvas, então ele morreu de morte natural e não afogado. Mas, irmãos, prestem atenção neste versículozinho que está no final da primeira tábua genealógica dos primeiros homens, né? Não podemos saber aqui quantos séculos de história transcorreram, né? Pode-se fazer uma conta aí aproximada de alguns séculos ou até milênios, né? Para captar na boca de Lameque a esperança sendo passada de geração em geração, né? E você percebe aqui na boca de Lameque a dor, porque ele fala assim: este nos dará descanso das nossas obras e do trabalho de nossas mãos.
porque agora viver é pesado, difícil e doloroso. E ele diz, por causa dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja, séculos depois, não vou brincar aqui com números, né? Mas séculos depois, ou quem sabe até milênios depois, você capta a dor da queda e a esperança, né, entrelaçadas juntas na boca de um patriarca, né, que ao olhar seu filho diz, este quem sabe nos salvará. E vocês sabem que Deus fez uma aliança com Noé. Noé é um personagem central do Antigo Testamento, um homem cuja fama, né, e cuja santidade, cuja hombridade, né, atravessa o Antigo Testamento. E a Noé, Deus faz esta promessa que está lá em Gênesis 8, Gênesis 9, ele faz essa promessa, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessará de haver. Então veja que interessante, nesta destruição de todas as coisas, nasce de novo uma promessa que garante aos seres humanos, que garante sobrevivência, que garante gerações, que chama para o futuro. Então aqui no dilúvio, né, de novo, desgraça, né, e promessa. Promessa. Ou eu poderia dizer aqui também um termo fundamental do Antigo Testamento, que é aliança, né? A gente poderia dizer que houve uma aliança com Adão e houve uma aliança com Noé, né? E uma aliança que remete ao futuro, porque Deus está prometendo à terra amaldiçoada, aos homens com suas dores, uma permanência, uma estabilidade no futuro, né? Não deixará de haver colheita, semeadura e colheita. Não deixará de haver estações. Não deixará de haver tempo. Não deixará de haver estabilidade. Então veja, dentro de uma terra amaldiçoada, de uma raça com suas dores, temendo profundamente o retorno do caos, de onde Deus havia tirado a ordem. O dilúvio foi um caos, né, que coloca em risco a sobrevivência humana, que coloca em risco toda a nossa estabilidade. Imagine se nós vivêssemos um caos permanente. Imagine que essas desgraças do mundo abalassem toda a nossa espécie humana. Nós não teríamos nenhuma esperança de vida. Nós entraríamos numa loucura gigantesca. Mas em Noé, Deus diz, não deixará de haver tempos, épocas, gerações, nascimentos. É uma promessa que aponta para o futuro, que garante ao ser humano estabilidade, que garante ao ser humano vida. Bom, essa é a primeira estação, né, que vai da promessa do Éden até a promessa de Noé. Prosseguindo aqui, eu vou dar uma adiantada nessa história para a gente seguir o fio, né, seguir esse fio durante mais algum tempo. Nós temos Abraão. Abraão é linhagem de Noé, linhagem de Sem, né, que está lá nas bandas do Oriente, né, nas bandas do Eufrates. Alguns resumos dessa história vão dizer: teu pai era idólatra, teu pai estava além da terra dos idólatras, seguindo os seus ídolos, quando eu o chamei. Então veja, Deus escolhe um homem qualquer, embora seja da linhagem de Noé, linhagem da promessa, né? Eu não sei o que Deus viu em Abraão, né? Um homem velho, com sua esposa idosa, né? Idólatra, porque certamente tinha seus ídolos dos lares, né? Como diz em alguns resumos da história de Abraão, mas Deus lhe chama. Chamou, pois, o Senhor Deus, isso está em Gênesis 12, né? Chamou Abraão para sair da sua terra, para uma terra que eu te mostrarei.
Então aqui de novo você vê Deus lançando promessas para o futuro. Veja, irmãos, promessa e aliança são palavras que remetem ao futuro. Esperança está ligada ao futuro. Deus chama um homem velho, tudo bem que para os padrões da época não era tão velho assim, mas era velho, 75 anos. Sua esposa já também com seus 60 e tantos anos, né? Se fosse uma mulher dos nossos tempos, já na menopausa, né? Seu seio já não amamenta, seu útero já não gera mais, né? Deus o chama para sair da sua ordem, sair da sua cidade, da sua estabilidade, onde há plantação e colheita, gados que geram, né? Vacas que dão suas crias, seu rebanho, sua vida organizada, rumo ao deserto, rumo ao caos, rumo ao incerto, rumo ao completamente inseguro e instável. Há uma profunda diferença entre viver numa terra estabelecido, no meio da sua parentela, no meio da sua ordem, e tirar tudo isto da sua ordem e tomar o caminho do incerto, tomar o caminho da peregrinação, tomar o caminho da dúvida, tomar o caminho sem segurança, sem estabilidade. Abraão fez isso com base numa promessa. Um homem velho, sem filhos, com muitos empregados, porém sem filhos. E Deus diz para ele: de ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse homenzinho aqui, Abraão, que também parte para o caos, a peregrinação, Deus também faz uma promessa e uma aliança. E uma aliança, veja, que vai se dirigir a um filho, vai se dirigir a uma terra e vai se dirigir a todas as famílias da terra. Então é uma promessa de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Esta palavra dada, esta palavra lançada por Deus ao futuro incerto, ao futuro da dúvida, ao futuro sem terra. Abraão creu e a sua fé se tornou um modelo para todos nós. Em Romanos capítulo 4, que eu acho que eu coloquei aí também na sua folha, diz assim: Abraão creu em esperança. Abraão creu contra a esperança. Vejam essa frase é muito interessante, está aí, né? Romanos 4, 18. Abraão em esperança. Essa frase é enigmática, essa frase é para comer todo dia, né? Abraão em esperança esperou contra a esperança. Quer dizer, Abraão não tinha nada no que olhar, nem seu corpo, nem o corpo da sua mulher. Ele não tinha elemento algum da sua realidade em que pudesse dizer: eu serei um patriarca. Eu serei um patriarca. Eu serei pai de reis e nações. E a minha semente, que semente, cara? Bom, por essa parte, né? Minha semente alcançará todas as famílias da terra. Abraão, movido por esta palavra, que vem de cima, que não decorre das circunstâncias, o coloca em movimento. Então você pode imaginar Abraão liquidando os móveis, né, fazendo um bazar, né, como se faz, colocando uma casa à venda, comprando tendas e tendas, ou mandando fazer, né, tendas e tendas, treinando seus pastores para a vida no deserto, pesquisando no Google, né, como é que se vive, como é que se bota gado no caminho, questões de segurança, quem sabe, né, usar um treinamento de segurança, porque viajar
era extremamente perigoso, né? E se coloca a caminho, né? Imagina aquela cena, né? A imaginação de novo, né? Imagina aquela cena de colocar turmas e turmas, né? A caminho, né? Empregados e empregados, rebanhos e rebanhos, né? Ele montado ali, quem sabe, nos seus camelos, ou sei lá o que se usava, né? Para colocar toda aquela coisa em caminho. Esta figura de Abraão a caminho, Abraão que sai da sua terra idólatra, Abraão que sai, se coloca a caminho de algo que eu te mostrarei, é um retrato nosso. É um retrato nosso. O cristão é chamado, essa é uma das figuras que o Novo Testamento usa, para chamar o povo de Deus. Vós sois peregrinos. Então, tem algo aqui para a gente olhar a vida de Abraão, né? Olhar a vida de Abraão e tentar aprender dele esperança. Né? Porque a figura do peregrino é um retrato do povo de Deus. O povo de Deus é chamado peregrino, ou seja, aquele que está a caminho de. O que coloca, o que desloca, o que tira do lugar, o que põe em movimento, porque esperança é movimento, é a promessa. Não são as coisas daqui, não são as circunstâncias que eu olho, mas a promessa que é lançada para mim, palavra dada, me desloca. Sabe o que é deslocar? Tirar do local, né? Deslocar. Tirar do lugar, tirar do seu status, né? Tirar dali e provocar movimento. Né? Na física, tem algum físico aqui? Na física é necessário uma força para tirar, né, um corpo do seu estado, né, de descanso. Né? É obrigado a deslocar, colocar em movimento. Né? O que colocou os crentes do Antigo Testamento em movimento foi o poder da promessa. Né? Aqui em Romanos diz assim, não duvidou da promessa por incredulidade, acho que versículos 19, 20, 21, 22. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, incredulidade é o contrário de promessa, mas foi fortificado na fé. Olha aí, a esperança gera uma fé firme, e estando certo de que o que tinha prometido era poderoso para o cumprir. Eu não sei qual visão que Abraão tinha de Deus. Eu sei que ele ouviu um chamado, deve ter juntado os pedaços, né? Deve ser isso que meu avô falava. Esse, quem sabe, é o Deus de Noé, quem sabe é o Deus dos meus pais, quem sabe é o Deus de Noé, de Enoque, de Lameque, de Sete, do meu pai Adão, quem sabe? Eu não sei que compreensão ele tinha de Deus. Né? Eu sei que esta promessa lançada a ele, vinda de fora das circunstâncias, colocou Abraão em movimento. Né? E esta figura de alguém que se move sob o poder da promessa e de quem fez a promessa é uma figura da igreja a caminho de. A igreja é alguém que saiu de a caminho de. Saiu de para. Né? Saiu de um lugar, de um estado, de uma situação, para e continua andando. Por que continua andando? Poder da promessa. Aquele que fez a promessa é poderoso para a cumprir. Deixa eu dar uma primeira parada técnica aqui, né? Porque agora eu vou entrar no povo de Israel. Mas por enquanto eu falei de três paradas aqui, né? Adão, Noé e Abraão. Eu estou passando muito rápido, talvez numa próxima aula a gente pare um pouco para estudar a esperança, né, deles. Mas é para você sentir o drama, né? Para você sentir o que sentiu Noé, o que sentiu Lameque, o que sentiu Eva, o que sentiu Abraão. E o tempo vai passando, né? Porque Abraão vai ter filho com 100 anos. 75 não estava bom, né? 100 anos ele vai ter filho. Né?
E Isaac é a sua esperança. Né? Se eu serei de fato, né, pai de alguém, então é Isaac. Esse menino não pode morrer. Né? Esse menino, ele manda os outros irmãos tudo embora, né? Vão embora. Sumam daqui, né? Não quero problema com esse aqui. Esse aqui. Perguntas, reclamações, ponderações, confusões, provocações? Nada? Diga. O primeiro casal rompe com Deus. Uhum. Quando só obedece a Deus. E depois Caim rompe com Abel. Noé e Deus rompe com a sociedade e manda água. Na verdade, o relacionamento com Deus exige uma ruptura. Você deixar alguma coisa para trás, entrar em conflito contigo mesmo, ou alguma coisa no sistema, e seguir viagem. Interessante. O pecado causou todas as rupturas. Né? A gente estudando a teologia, né, do Antigo Testamento, pode dizer que a queda representa todas as rupturas. Né? Com Deus, ruptura consigo mesmo, ruptura com o próximo, ruptura com a natureza. Então todas as desgraças humanas podem ser também remetidas a esse evento, né, que nós chamamos de queda. A união com Deus, né, a união com Deus é que vai implicar numa ruptura, né, uma ruptura com a ordem do mundo. Né. Nesse sentido, impõe rupturas. Né. Ruptura com o pecado, por isso que nós temos que morrer para o pecado. Isso, né? Exato. Na promessa de Jesus, de Deus, em 3,15, tudo lhe ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar, né? Independente de onde a serpente morde, morre, porque o veneno espalha no corpo. Pode ser no calcanhar, pode ser no coração, tanto faz, né? Vai morrer. E a morte de Cristo nos permite morrer para o pecado. Sim. Porque nós somos incluídos naquela morte, havendo essa ruptura que ele fala aí no caso. Né? Podemos pensar em amor e ódio, como diz João, né? Aquele que ama o mundo, Tiago também, né? Aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Né? Quem ama Deus rompe com o mundo no sentido, digamos, vamos dizer assim, figurado. Né? Mundo como caos, como ordem e sistema contra Deus, não o planeta. O planeta nós temos que amar e cuidar. Os crentes já entenderam isso muito errado ao longo da história, né? Acharam que o mundo, o planeta está destinado ao inferno, então pode explorar, destruir, etc., que não vai dar nada. Nessa história toda aí, a mais usada ali, a mais inocente do processo foi a própria serpente, né? Porque ela foi usada, foi consumida e É interessante, né, que eu falei aqui a imagem, né, da serpente e tal, né? Mas ela é um símbolo, né? Ela é um símbolo. A gente tem que entender isso aqui apenas dentro do sentido que a Bíblia diz, né? Não precisamos descer aos mínimos detalhes, né? Ela é um símbolo cuja resposta só será dada no Apocalipse, né? Então eu só posso dizer que esta serpente é Satã, o diabo, o acusador, o adversário, por causa de Apocalipse. Olha que interessante, a Bíblia nunca disse que o diabo tentou o homem no Éden, disse a serpente. A serpente. E em nenhum lugar do Antigo Testamento vai dizer que a serpente é o diabo. Mas lá em Apocalipse 12, vai dizer, esta é a antiga serpente. Então nós sabemos que ali houve algo além do que os símbolos, né, e os personagens indicam. Né? Então não precisamos levar isso aos mínimos detalhes, né? Mas apenas saber que o ser humano foi seduzido para o caos e caiu. E esse caos gerou o caos de todas as outras desordens. Né? Mas no palco da desordem, Deus lança uma promessa. Veja, irmãos, é uma promessa milenar. Nós não sabemos, nem podemos fazer linha cronológica aqui, né? Eu não faço contas aqui. Né? Mas isso aqui é uma promessa que aponta para Cristo. Né? E aqui tem milênios de história.
Então, o que eu quero captar dessa história é esta esperança que transpõe eventos, né? Que remete ao futuro, aonde Deus está. Porque veja a nossa esperança cristã, ela tem 2000 anos, e sei lá mais quanto haverá, não sei quanto haverá, né? Mas essa esperança milenar nos mantém em movimento, assim como manteve essas gerações em movimento, esperando a cada geração a chegada da semente da mulher. E nós esperamos o quê? A cada geração a volta do nosso Senhor, o cumprimento de todas as coisas, a cada geração. Mas quem pode dizer se isso vai ter mais 1000 anos, 2000, 3000, 5000 anos, 1 milhão de anos? Quem pode saber? Né? A Irene depois aqui. Quando a gente tem esperança, normalmente a gente está em estado de perdição ou necessidade. Nós agora, olhando essa cronologia em torno da esperança, estudando teologia, a gente tem ideia do que significa esperança, entende o papel de Jesus e já estamos olhando, vamos dizer, depois da história contada. Mas eles tinham noção da situação real e que precisava de Salvador. Por exemplo, Eva, ela entendia que a morte havia entrado no mundo. A gente não sabe quanto tempo ela viveu sem experimentar a morte. Quando ela notou, por exemplo, a primeira ruguinha, a coisa estava decaindo, porque eles não conheciam isso. Então a gente não pensa nesse cuidado, porque a gente sempre viveu com a morte, né, com a presença da morte, mas eles não. Então, como você acha que foi esse impacto? Que compreensão eles tinham disso? Tem que pensar aí, captar alguns traços, né? Que compreensão eles tinham, por exemplo, de um Salvador, né? Eu não sei que compreensão tinham, né? A gente teria que gastar um tempo pensando sobre isso, que compreensão tinham, né? Mas sentiram na pele, mais do que nós, a morte, a queda, a dor, né? O sofrimento, a angústia. Ela falou, né, nós não vivemos com a morte como sendo um personagem da nossa história, mas nós não conhecemos o paraíso, nós não conhecemos a vida plena, nós não conhecemos o que é saúde, nós não conhecemos o que é acesso a Deus. Por isso que eu falei, eu não sei como Deus se encontrava com Adão, é um negócio que nos faz estremecer, né? Como que Deus encontrava com Adão na viração do dia? Tomar um chimarrão à tarde, né? Botar água aí que eu estou descendo, né? É um negócio extraordinário. Então, assim, eles viveram algo que nós também não podemos imaginar, né? E certamente passaram para seus filhos, que a gente vê isso em Noé, né? E com certeza na continuidade da geração, nós vemos isso na fala deles mesmos, né? Essa esperança às vezes apaga, às vezes morre e às vezes renasce, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nesta linha do tempo do Antigo Testamento, nós vamos acumulando um certo conhecimento da esperança, seu drama, suas bênçãos, suas lágrimas, porque essa esperança vai morrer diversas vezes, né? E isso sem conhecer o final da história. Por isso que eu coloquei aqui teologia do Antigo Testamento, né? Porque todas essas linhas de esperança vão se amarrar no Novo Testamento, né? Então, antes de conhecer a resposta do Novo Testamento, né, vamos conhecer as perguntas do Antigo Testamento, né, para fazer essa caminhada junto com eles. Não sei nem como fazer pergunta. Opa! Os fios embolados. Eu estou falando com fio só. Essa semana eu fiquei com uma grande dúvida, porque agora eu liguei com a comissão, esses que não tinham visto a Jesus, que não tinham acertado com a figura de Jesus, que morreram esperando ainda a promessa, tem alguma relação com aquela passagem que
que Jesus desceu ao Hades para pegar os mortos. Olha só. Eles precisavam de uma confirmação depois de mortos. Jesus. É difícil. É muito bom. Eu não vou tratar disso agora não. Precisa. Porque é um assunto muito complexo. Quem sabe no Novo Testamento. A gente pensa alguma coisa sobre isso, que o Novo Testamento vai dar algumas respostas. Mas depois da aula você não. Ah, sim, posso. espero. Tá bom. Mas, Eu espero. Vai dormir, olha, você não. mas quem sabe aqui quando Eva teve, sobre a esperança da Eva ali, né? Quando Eva teve o filho varão, ela dá uma expressão de esperança. Alcancei do Senhor um filho homem, né? O primeiro, o Caim. O Caim. Isso. E eu acho assim que, inclusive, a serpente, o diabo, também estava de olho nessa esperança. Sim. Porque quando ele viu que o Caim era dele e o Abel não, ele matou o Abel. Ou estimulou o Caim a matar o Abel, porque se era esse o descendente, já está morto também. Né? Então, eu vejo nessa expressão da Eva, alcancei do Senhor um varão, essa esperança que Deus tinha dado para ele. Né? Boa observação, olha que interessante. A Eva dá nome aos seus filhos. Né? Ela coloca a sua esperança na primeira semente, filho mais velho. Né? E este Caim dá tudo errado. Então, assim, é mais uma esperança que morre. Né? Porque tudo indica que as linhagens de Gênesis, né? Caim é a geração perversa. Né? É a geração do poder, é a geração do eu e eu mesmo. Né? Os descendentes de Caim serão os primeiros a construírem cidades e impérios. Né? Nós vamos resolver essa coisa com a gente mesmo. Nós vamos cercar, nós vamos construir, nós nos bastamos. Né? E Abel, o nome Abel, sabe o que significa? Vazio, nada, fraco. O nome de Abel significa vácuo. Eu não sei o que Eva pensou. De repente ela pensou assim, este Caim, né, é filho das minhas energias, da minha força, é a minha semente. Abel, quem sabe, nasceu fraquinho, né, michuruco, mirrado, né, como dizia minha sogra, né, minguado, né, minguado, ela dizia. É míngua, é criança míngua. Né? Quem sabe nasceu fraquinho, quem sabe Eva sofreu muito e tal, né? E o nome dele é a mesma palavra que em Eclesiastes será traduzida como vaidade, vácuo, nada, hálito, vazio. Eu não sei o que Eva pensou, mas Deus, né, que pensa diferente, né, viu neste nada humano a linhagem. Né? E o primeiro embate vai se dar aí, meu filho varão, minha semente, minha força, minhas energias, versus esse... O que vai dar esse menino, né? O que vai dar esse menino doentinho, que não vai, né? Não caça nada, só faz horta no fundo de casa, né? Caça nada. E Caim, poderoso, forte, né? Quem sabe um homem viril, né? Um homem, super-homem, né? E num mesmo dia, né, tanto a esperança de Eva em Caim, como o Abel, que Deus botou esperança, sei lá, né? Deus falou para Caim, cuida do teu irmão, né? Cuida do teu irmão, protege teu irmão. Né? Num mesmo dia, essa mulher, esta mãe, é obrigada a enterrar um filho e deixar o outro ir embora, preso. Né? Se fosse hoje, seria um no cemitério e outro na penitenciária. Acabou a família. Né? Não sei que idade Eva tinha e não sei se ela esperava ter filhos. Quando Sete nasce, né, aí ela dá nome e diz, o Senhor me deu um filho no lugar daquele. Né? E essa história de fraco e forte vai percorrer o Antigo Testamento. Né? Esaú e Jacó é a mesma coisa. Né? Esaú é o filho poderoso, o filho másculo, né, o orgulho do pai. Jacó é um homem liso, sem barba, né? Cuida de ovelhas, e a promessa passa por ele. A promessa passa por essa eleição de Deus. Né? Bom, vamos em frente mais um pouco, na genealogia. Então vamos lá. Moisés
e o povo de Israel. Aqui você tem de novo uma esperança seca, morta, né? Eu pulei a história, evidentemente, né? Falei agora de Esaú e Jacó, Isaac, né? Um homem sem expressão, né? Pouca importância na Bíblia. O Jacó, um homem, né? Que teve que ser tratado profundamente por Deus, portador da herança. Os patriarcas que vendem José, né? E todo aquele drama, né? A fome, o perigo, né? Com os moradores da terra e tudo isso. Até que nós chegamos no povo de Israel no Egito. E aquele povo que cresce, porém escravo, né? E Deus prepara esse homem, Moisés, para libertar o povo de Israel do Egito, para atravessar o deserto em direção a uma terra que mana leite e mel. Então, pulando a história, né? Vocês assistiram aí o filme da Record, etc, né? Pulando a história. Esta figura do povo de Israel saindo do Egito, mediante um ato poderoso de Deus, peregrinando no deserto, tendo à frente a promessa da terra que mana leite e mel, é outra figura da igreja. Aqui você tem que usar a imaginação de novo, né? Pensa no povo escravo de uma potência no Egito, né? A maior potência do planeta nos seus dias, um povo escravo, que não tem armas, que não tem liderança, que não tem nada, né? Alguns até gostam das riquezas do Egito, e Deus faz aquele rebuliço ali, né? A situação aperta, Deus faz aquele rebuliço, e mediante atos muito poderosos, intervenção poderosa, a Bíblia descreve isso como o braço poderoso do Senhor. Eu tirei o meu povo do Egito com o meu braço forte. Quer dizer, um ato poderoso de Deus desentranha esse Zé Povinho, né? Esse povinho esfarrapado, sem pedigree, esse povinho zero à esquerda. Deuteronômio vai dizer isso: o Senhor não livrou vocês porque eram os mais bonitinhos da terra, etc, etc. Livrou vocês porque Ele quis, porque Ele amou vocês. Mas mediante esse ato poderoso de Deus, Deus arranca da potência do Egito um povo, coloca esse povo no deserto, sustenta esse povo, protege esse povo, faz aliança com esse povo e coloca esse povo a caminho de algo que está à frente. Então essa é a ideia da esperança. Essa é a ideia. Um ato poderoso no passado, ato poderoso no passado. Um Deus, vou colocar aqui presença e presente, né? No presente. Presença e presente podem ser sinônimos, mas aqui eu quero dizer um Deus que está, né? Eu sou, eu estou, né? E no futuro, a promessa, né? Vou colocar a terra, né? Terra. No futuro. Futuro significa o que será, né? Futuro significa o fui, no futuro, o que será.